Saúde os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um prazer estar aqui mais uma vez com os irmãos, revendo os irmãos e também pregando a palavra do Senhor. Eu estou de férias e prontamente me ofereci para pregar aqui. Eu acho que alguém já deve ter pensado, esse pastor é muito oferecido, né? É porque eu já estava devendo né? De modo que é um prazer estar com os irmãos. Por isso eu os convido a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 21. Mateus, capítulo 21, do versículo 28 ao 32. Os irmãos acompanham a leitura, Mateus 21, 28 a 32, que diz assim o texto sagrado. E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: Sim, senhor. Porém, não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas este respondeu: Não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram: O segundo. Declarou-lhes Jesus: Em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditastes nele. Ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e bondoso Pai, obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de estar na tua casa, te louvando, bendizendo, engrandecendo o teu santo nome. Mas também uma grande responsabilidade diante da tua palavra lida, prestarmos atenção nela para, ó Deus, podermos absorver aquilo que o Senhor tem para cada um de nós nesta noite. Por isso nós te pedimos que o Senhor venha encher os nossos corações, a nossa alma, com a tua presença e também com as palavras da tua lei. Que nós possamos sair daqui edificados, regozijados, transformados, exortados e ensinados pela tua rica, santa e poderosa palavra. Fala conosco, ó Deus, não aquilo que de fato, aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que de fato e de verdade precisamos ouvir para a restauração da nossa comunhão com o Senhor. Pois assim nós te oramos em nome de Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, Cristo pregou em média 40 parábolas. E é interessante que, de modo geral, elas começam quase sempre com uma pergunta, como é o caso dessa que lemos. Mas o que levou Cristo a contar essa parábola? Se você observar bem os versículos 23 a 27, eles mostram, como sempre, a insatisfação da elite religiosa de Israel em relação a Cristo. E todas as vezes que eles estavam diante de Cristo, eles provocavam a Cristo, para ver se apanhavam Cristo em alguma contradição a respeito da lei. Mas, além de questionar a autoridade de Cristo, esses homens não aceitavam os seus ensinamentos, porque a mensagem de Cristo denunciava exatamente o pecado da desobediência daqueles homens em relação a Deus. E depois que eles viram Cristo entrar triunfantemente em Jerusalém e ser aclamado pelas multidões, depois que eles viram Cristo purificar o templo e efetuar ali alguns milagres, eles ficaram indignados.
E Mateus diz que ali estavam os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos. Os principais sacerdotes eram aqueles que ministravam o culto no templo, aqueles que ofereciam o sacrifício. Eram homens que representavam o povo diante de Deus. Já os escribas eram homens que conheciam, que copiavam, que interpretavam a lei de Moisés. Ninguém conhecia mais a lei do que esses homens, e eram chamados de doutores da lei. Os anciãos eram homens idosos, homens que guardavam as suas tradições religiosas, homens que eram respeitados pela sua sabedoria e pela sua experiência. E todos eles faziam parte do Sinédrio, que era o mais alto tribunal religioso dos judeus, que tratava de questões religiosas, de questões relacionadas à lei de Moisés. De modo que qualquer pessoa que resolvesse pregar ou ensinar a lei em Israel teria que passar pelo crivo desses homens. Teria que ter um alvará para ensinar e pregar a lei. Ou seja, tinha que ter realmente uma autorização deles. Então, eles buscavam a Cristo a todo custo para entregá-lo às autoridades romanas. E foi com essa intenção que eles perguntaram a Cristo no versículo 23. Chegaram a Cristo e perguntaram: me diga uma coisa, com que autoridade fazes estas coisas? E quem deu esta autoridade? Veja a ousadia desses homens. Eles estavam se referindo exatamente à purificação do templo, aos milagres e aos ensinamentos de Cristo, já citados aí nos versículos de 1 a 22. Então, a pergunta desses homens foi com a intenção de provocar Jesus a declarar que ele era o próprio Messias, prometido pelos profetas do Antigo Testamento, ou então fazer com que Cristo negasse a sua autoridade divina. Então veja, se Cristo declarasse ser o Messias, além de ser chamado de mentiroso, como sempre, ele seria entregue para ser preso e morto pelas autoridades romanas, como de fato aconteceu mais tarde, acabou acontecendo. Mas, por outro lado, se Cristo negasse a sua autoridade divina, ele perderia o apoio daquele povo, o apoio das multidões que o seguiam. Ele perdia também a sua reputação como profeta. E isso era tudo o que eles queriam. Mas perceba que Cristo, conhecendo a maldade, percebendo a malícia do coração daqueles homens, ele não faz nenhuma coisa e nem outra. E o impressionante é que Cristo nunca respondia aos fariseus diretamente. Quando eles lhe faziam uma pergunta, Cristo nunca respondia diretamente, né? Ele sempre respondia uma pergunta com outra pergunta. E foi exatamente o que aconteceu, o que ele fez no versículo 25. Cristo disse: me digam uma coisa, de onde era o batismo de João? Era do céu ou era dos homens? E aí Mateus vai dizer que eles ficaram embaraçados com a pergunta de Cristo. Por quê? Porque eles conheciam muito bem o Antigo Testamento. Eles conheciam a lei, os salmos e os profetas. Eles sabiam que João Batista era o profeta referido pelo profeta Isaías lá no capítulo 40. Algumas Bíblias trazem essa nota de rodapé. Eles sabiam também que João era o precursor de Cristo, aquele que veio introduzir o ministério de Cristo aqui na terra. Eles sabiam que João proclamava publicamente Cristo como o Messias prometido, que Cristo era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E João ensinava os homens a confiarem em Jesus, inclusive a esses homens. Então, se eles reconhecessem o batismo de João, que era do céu, eles teriam também a obrigação de reconhecer que Jesus era o Messias prometido. E isso eles não admitiam jamais.
porque eles odiavam a Cristo. A finalidade deles era matar o Salvador. Entretanto, se eles dissessem que o batismo era de João, ou era dos homens, melhor dizendo, eles sofreriam a ira do povo. Eles estavam sujeitos a serem apedrejados pela multidão. Por isso, eles resolveram não responder. Eles não resolveram dizer a Cristo, né, responder a pergunta, e se calaram. E Cristo, meus irmãos, reconhecendo a covardia desses homens, então ele resolveu contar a parábola dos dois filhos, que tinha tudo a ver com eles, aí no versículo 28 a 32. Então Cristo diz, olha, já que vocês não respondem à minha pergunta, eu vou contar uma coisa. O que parece a vocês? E aí Cristo, ele começa a contar a parábola. E o texto diz que um homem possuía 2 filhos e uma vinha, que era uma plantação de uvas, que era fonte de renda, era fonte de sustento da família. Então, era um trabalho comunitário realizado pelos membros da família. E isso fazia parte da cultura de Israel naquele tempo. Até algum tempo atrás, né, na agricultura aqui no sertão, toda a família trabalhava na roça. Hoje não, já temos a migração, né, as pessoas do sítio indo para a cidade, enfim. Mas naquele tempo, eles trabalhavam na agricultura, toda a família, o pai, os filhos, enfim. E, meus irmãos, hoje dificilmente os filhos querem ajudar os seus pais. Hoje os filhos saem logo cedo de casa, já bota seu próprio negócio, quando bota, se casa cedo, vai embora, enfim. Mas o fato é que o pai se dirigiu ao primeiro filho e disse, filho, vai hoje trabalhar na vinha, versículo 28. Veja que não foi um pedido. Ele não disse, por favor, meu filho, você pode trabalhar na vinha. Já viu nos dias de hoje como é que os pais tratam os filhos? Meu filho, por favor, traga um copo d'água para seu pai. É assim. E corre o risco de uma resposta bem dada, né? Mas aqui nós temos uma ordem, filho, vai hoje trabalhar na vinha. Então perceba que o primeiro filho prontamente respondeu ao pai de maneira muito educada, muito delicada. Ele disse, sim, Senhor. Porém, não foi, diz o versículo 29. É como se ele tivesse dito, olha, o senhor vai na frente que depois eu vou. Já viu quando o filho está no computador, no celular? A mãe diz, filho, faça isso. Vou já. Estou indo. E esse nunca vai. Vou já, né? Então, era como se o filho tivesse dito, meu pai, vai na frente, depois eu vou. Então, ele prometeu ao pai um dia de trabalho e era uma promessa que ele não pretendia cumprir jamais. E, meus irmãos, o comportamento do primeiro filho retrata exatamente a atitude dos líderes religiosos dos dias de Jesus. Os anciãos e sacerdotes, eles que rejeitaram tanto a João Batista e seus ensinamentos, como também a Jesus e os seus ensinamentos, tanto a João como a Jesus. Então, o comportamento do primeiro filho retrata também os religiosos professos da lei de Moisés, cuja justiça própria os impedia de responder adequadamente o chamado ao arrependimento. Por quê? Porque eles confiavam na sua própria justiça. E foi a esses homens, a esses fariseus, que João pregou o caminho da justiça e do arrependimento. Lá no capítulo 7 de Lucas, mostra que os fariseus, eles viram a pregação de João Batista, eles viram os publicanos e meretrizes aceitando a mensagem de João e serem batizados. Eles presenciaram isso. E eles, aqueles religiosos, também ouviram a mensagem de João. Entretanto, eles não creram na sua mensagem. Simplesmente ignoraram a João Batista, recusaram o seu batismo para arrependimento.
E dessa forma, eles rejeitaram o propósito de Deus para si mesmo. É por isso que João, lá no capítulo 1 do seu evangelho, ele vai dizer que Cristo veio para o que era seu e os seus não o receberam, não o aceitaram. Meus irmãos, sabe o que isso significa? Que confissão de fé sem arrependimento é hipocrisia. Confissão de fé sem arrependimento é hipocrisia. A confissão de fé sem arrependimento gera uma pessoa que vive um cristianismo falso, uma religião aparente, um cristianismo cuja centralidade não está em Cristo, não está na cruz. Uma pessoa dessa forma é uma pessoa que pode estar dizendo que vai mudar, mas nunca muda. É interessante, né, que todo final de ano, os incrédulos, aqueles que não têm o temor de Deus, eles têm uma meta a cumprir. É prosperar, enfim, é ser mais generoso, essas coisas, né? Mas o crente, a meta do crente é diferente. Quando chega o início do ano, ele diz: olha, esse ano eu prometo que eu vou orar mais. Mas nunca ora. Esse ano eu prometo que vou ler mais a Bíblia. Eu vou fazer a minha leitura anual de Gênesis a Apocalipse durante um ano. Isso quando ele não faz nenhum livro. Já tem outro que diz: olha, esse ano eu vou mais para a igreja. Afinal de contas, o pastor já está pensando que eu estou desviado. Os irmãos, quando eu chego, já olham para mim meio desconfiado. Então, eu preciso ir mais para a igreja. Meus irmãos, pessoas desse tipo são pessoas que foram batizados e se tornaram membros de uma igreja. São pessoas que frequentam regularmente os cultos, que são até dizimistas fiéis. São pessoas que cumprem algumas normas da igreja, algumas normas religiosas da igreja, têm até algum tipo de cargo. Ele pode ser um diácono, um presbítero, pode tocar, cantar, enfim. Mas nunca assumiram ainda um compromisso sério com Deus. Então, essas pessoas são como o primeiro filho da parábola, que dizem que vão obedecer, mas nunca obedecem. Eu vou fazer, mas nunca fazem. Sabe por quê, meus irmãos? Porque nunca se arrependeram verdadeiramente dos seus pecados. Nunca abandonaram os seus pecados. Nunca tiveram, de fato, uma experiência real com Cristo. Esses são os hipócritas. E diga-se passagem, nós temos os modernos fariseus. Mas aí alguém pode perguntar: mas pastor, hipocrisia sempre existiu. Mas hoje nós temos a internet, né? Tempo dos fariseus, não. A internet, meus irmãos, é um meio de comunicação maravilhoso. A comunicação evoluiu. Os índios com sinais de fumaça, né? Depois veio as cartas, o telegrama, veio o celular, enfim. E hoje nós temos a internet. Você fala com a pessoa lá fora do Brasil, online, enfim. Mas os fariseus estão na internet. Aquelas pessoas que você vê, poxa, ela faz cada postagem bonita. Tem delas que tem até um canal para diariamente fazer uma oração. Olha, eu quero orar com você. E aí aquela oração bonita. Tem até lá, diz que oração. Que coisa maravilhosa, né? Parece diz que pizza. Enfim. E, meus irmãos, a internet tem revelado a hipocrisia de muito crente através das mídias sociais. Aquela pessoa que na igreja você diz: poxa, que crente, que homem, que mulher de Deus. Essa vai para o céu via satélite. Precisa nem de arrebatamento, ela vai
direto. Enoque vai perder feio para ela. Mas quando você vê ela nas redes sociais, é uma tristeza. Aliás, um pastor do Rio Grande do Norte, não vou revelar o nome do dito cujo, mas ele pregou uma vez, não sei se eu já contei isso aqui. Ele disse que foi abordado lá em Natal e uma pessoa chegou para ele e disse: pastor, fulano é da sua igreja? Ele disse: é. Essa pessoa é crente? Aquela pessoa, aquilo é uma bênção. É mesmo. Aí o pastor ficou de orelha em pé e perguntou: por que você está perguntando isso? Disse: pastor, se o senhor visse aquela pessoa em tal lugar, o senhor não diria que ela era crente. E ele disse: ficou morto de vergonha. Aí ele disse: já sei o que é que eu vou fazer. Quando alguém me perguntar se fulano é crente, eu digo: vá perguntar a ela. Pergunta a ela, não me pergunte mais não, pergunta a ele, ele vai responder. Mas no versículo 30, continuando, diz que o pai, dirigindo-se ao segundo filho, disse a mesma coisa: filho, vai hoje trabalhar na vinha. Aí ele disse: não quero. Se fosse hoje, ele diria: daqui não saio, daqui ninguém me tira, não vou, não quero, não tem quem faça. Mas aí Cristo diz que ele refletiu bem na resposta de seu pai, e arrependido ele foi. Meus irmãos, o segundo filho representa os coletores de impostos e as meretrizes, os ladrões, os beberrões, os assassinos, toda essa gente. Aquelas pessoas marginalizadas e injustiçadas por aqueles religiosos que se achavam melhores do que todo mundo. Aqueles que se achavam justos aos seus próprios olhos. Mas observe que quando o segundo filho recebeu a ordem do seu pai, ele disse: não quero. Inicialmente foi uma atitude de grosseria, de rebeldia, de rejeição. E isso deve ter causado um desgosto imenso no seu pai. Como não bastasse ser decepcionado pelo primeiro, né? O segundo também. Mas, meus irmãos, essa é a atitude, essa resposta é a atitude de todo pecador de rejeição à vontade de Deus. O pecador por si só, ou por si mesmo, ele não tem condições de obedecer a Deus, a menos que ele se arrependa dos seus pecados. Mas o texto diz que o segundo filho, depois arrependido, ele foi. Sabe o que isso significa? Significa que arrependimento sincero, ele gera obediência à vontade de Deus. Porque quando veio João Batista pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, os publicanos, as meretrizes, os ladrões, beberrões, assassinos, todas essas pessoas se voltaram para Deus em obediência. Se arrependeram dos seus pecados. E eles não apenas confessaram a sua fé, como também aceitaram a oferta do Evangelho. Se entregaram aos pés de Cristo arrependidos. E foi dessa forma que eles fizeram a vontade de Deus e entraram no reino do céu. Por isso, meus irmãos, ninguém, absolutamente ninguém é capaz de obedecer a Deus, a não ser que verdadeiramente se arrependa. Do contrário, ele é apenas um fariseu. Ele é apenas um hipócrita. Mas o que esse texto nos ensina? Em primeiro lugar, meus irmãos, esse texto nos ensina que Cristo não se impressiona com palavras. Não. Nós podemos enganar as pessoas com palavras bonitas. Quem nunca foi enganado? Com palavras piedosas, de pessoas aparentemente religiosas, com louvores incríveis, pessoas que cantam afinadíssimo e a outra diz: puxa, que santidade, que homem, que mulher de Deus. Quem nunca foi enganado por orações eloquentes, como faziam os fariseus nos cantos das praças,
Eles oravam tão bonito que se alguém passasse por eles, dizia, puxa vida, eu vou para o inferno. A oração desse homem foi o que aquele publicano fez com aquele fariseu lá no templo. Ele fez uma oração tão linda que o fariseu, o publicano olhou e disse, Senhor, tem misericórdia de mim. A única coisa que eu posso pedir é misericórdia, porque esse homem... Nós podemos enganar as pessoas com a pregação impactante. Filosoficamente falando, beleza. Mas, meus irmãos, Cristo conhece o nosso interior. É só olhar o Salmo 134. Não podemos fugir da presença de Deus. Este povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Foi isso que Cristo disse, denunciando a hipocrisia dos fariseus lá em Mateus capítulo 23. Cristo diz também lá em Mateus capítulo 7, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Meus irmãos, a verdadeira intimidade com o Pai significa conhecer a Cristo, significa conhecer o Filho e ser conhecido por Ele. Porque Cristo disse lá em João 10, eu conheço as minhas ovelhas. Elas ouvem a minha palavra, a minha voz e me seguem. Isso é intimidade com Deus. Portanto, não existe vida com Deus sem arrependimento. Em terceiro lugar, para Deus a condição do homem é de apenas pecador. Que todos são pecadores, desde os mais importantes, como os fariseus, até os mais rejeitados da sociedade, como os publicanos e meretrizes. Não importa se a pessoa é baixo, alto, magro, gordo, moreno, claro, enfim. A condição social, todos são pecadores diante de Deus. E que se não for alcançado pela sua graça, vai para o inferno. Todos carecem da glória de Deus. Assim diz o apóstolo Paulo. Mas olhando assim, a pessoa pode até perguntar, mas quem é que vai para o céu? Mas a boa notícia é que Deus, pela sua infinita graça, enviou seu Filho amado Jesus Cristo. E que somente Ele tem autoridade não apenas para fazer milagres, mas também perdoar pecados. E somente o seu sangue é poderoso para resgatar o pior dos pecadores, como eu e você, que estávamos a passos largos para o inferno. E fomos alcançados pela sua graça. Isso é maravilhoso. Mas além dessas lições, a parábola dos dois filhos nos traz também uma grande advertência. Ou somos como o segundo filho, arrependido e obediente a Deus. Ou somos como o segundo filho, arrependido aos pés de Cristo, obediente à sua palavra. Ou inevitavelmente nós seremos como o primeiro filho, apenas um hipócrita, assim como os fariseus. Portanto, meus irmãos, não existe um terceiro filho. Ou seremos um, ou seremos o outro. Não tem meio termo. Não existe um crente surfista. O surfista ele fica em cima da prancha, né, tentando se equilibrar, para nem para a direita nem para a esquerda. Cristo diz: quem comigo não ajunta, espalha. Meus irmãos, não tem como viver uma vida cristã dupla, uma dualidade cristã. No domingo na igreja ser uma coisa, e da igreja para fora ser outra coisa, não tem como. O nosso culto é racional, mas também ele é permanente.
Não apenas aqui e agora, mas sempre. A questão é a seguinte: qual dos dois filhos nós representamos? É para a gente refletir. Qual dos dois filhos nós representamos? Quem somos nós? O segundo ou o primeiro? Que Deus tenha misericórdia de nós e nos dê a graça de sermos obedientes à palavra do Senhor, a viver de modo que agrade a Ele. Do contrário, seremos apenas um fariseu, um hipócrita. Que Deus nos dê a graça de sermos como o segundo filho, arrependido aos pés do Senhor. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém. Louvado seja o Senhor pela palavra pregada nesta noite. Agradecemos ao pastor Luiz pela sua vinda. É uma alegria tê-lo conosco, um amigo querido, alguém por quem tenho muito respeito, porque sei que prega a palavra do Senhor com fidelidade. Como nós, então, fomos instruídos nessa noite, devemos repensar a nossa vida. Se você tem feito apenas uma declaração vazia de fé, é importante que você saiba que o Senhor conhece o seu coração. Se você não tem se comportado de acordo com as suas palavras, se você não tem vivido de acordo com aquilo que você tem afirmado, o Senhor te lembra nesta noite que você deve, então, se arrepender, que você deve mudar, que você deve, então, muito mais do que falar que serve a Deus, você deve, de fato, servir a Deus, que você sirva ao Senhor, que você, de fato, faça a sua vontade.